Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre os melhores professores na literatura, logo depois da vinheta. Bom, galera, essa semana eu tava relembrando de alguns professores que eu tive quando eu tava ali na adolescência, na infância, e que foram professores que realmente fizeram a diferença para mim. Foram professores que fizeram com que eu me interessasse pelo estudo e fizeram com que eu me apaixonasse por essa profissão que é a qual eu busco seguir hoje, ser professor. Então, eu queria fazer esse vídeo como uma forma de homenagear esses professores que fizeram diferença, que foram impactantes para mim. E queria conversar um pouquinho com vocês sobre professores, personagens com os quais eu li, me identifiquei e me apaixonei perdidamente. Nessa primeira parte do vídeo eu vou relembrar alguns professores que fizeram muita diferença para mim, que foram muito importantes, e vou conversar um pouquinho com vocês sobre eles e relembrar os velhos e bons tempos. Bom, a primeira grande professora que eu tive, eu posso dizer que foi a minha cunhada. A minha cunhada, Viviane, essa moça linda que vocês estão vendo aí, ela é professora de inglês. E, como vocês sabem, eu sou um apaixonado pela língua inglesa, pela cultura norte-americana. E desde muito cedo eu me lembro que essa influência vem da Viviane, da minha cunhada, que inclusive foi minha professora também. Ela é uma excelente professora, sério. Ela é uma das melhores professoras que eu já tive até hoje. E eu não tinha como começar esse vídeo sem falar dela. Ela que foi a grande inspiração para mim ser o professor que eu sou hoje. Outra grande teacher que fez muita diferença na minha vida, que me fez apaixonar ainda mais pelo inglês, foi a teacher Erika Kelly Cardoso. Eu lembro até hoje com muito carinho dela, muito especial. Ela me deu aula quando eu comecei a fazer o curso básico do básico de inglês. E ela era uma professora muito cheerful, muito alegre, muito cheia de vida. E as aulas dela eram as melhores aulas que eu tinha foram as melhores aulas que eu tive de inglês na escola em que ela trabalhava, sabe? Depois eu peguei alguns outros professores e tudo mais, mas eu sempre pensava, poxa, que saudade da teacher Erika, porque ela fez realmente a diferença naquela escola para mim. Ela fez com que eu me apaixonasse por aquela escola, com que eu me apaixonasse ainda mais pela língua inglesa. Eu já tinha uma forte tendência à língua inglesa por causa da minha cunhada, eu já tinha um forte amor por causa da língua inglesa pela minha cunhada, e a teacher Erika só aumentou isso mesmo. E as duas eram grandes amigas, então duas teachers que, ó, eu amo. Depois, eu lembro que eu tive a professora Sandra Rosso. E, meu, eu não lembro muito bem de como eram as aulas dessa professora. Vergonha, né? Mas eu lembro que eu ficava ansioso na escola por ter aulas da professora Sandra. Ela dava aula de ciências e, meu, eu amava demais as aulas da professora Sandra. Eu achava ela, tipo, sei lá, ela era muito querida, ela era muito dócil, ela era muito atenciosa com os alunos. Então, foi uma professora que fez muita diferença para mim e que fez com que eu gostasse de ciências, que é uma coisa que, assim, hoje em dia eu sou muito curioso, eu sou uma pessoa muito interessada em descobrir cada vez mais, cada coisa e tá. E eu acho que uma dessas curiosidades vem pelo minha paixonite pela ciência que eu tive ali no ensino fundamental com as aulas da professora Sandra. Eu sempre era muito curioso, eu sempre fui muito curioso. E quando a gente tinha aulas de ciências que trabalhava com ciências, eu era muito curioso mesmo e eram aulas muito boas, muito gostosas. Eu sinto muita saudade das aulas da professora Sandra. Depois da professora Sandra Rosso, eu morei um tempo em Goiás, assim, e na verdade eu não me lembro se foi antes ou depois da professora Sandra, é claro que foi depois, porque eu era bem criancinha quando eu estudei com a professora Sandra, mas enfim, eu morei um tempo em Goiás e na pequena cidade de Minasul, onde eu morei, teve uma professora que fez toda a diferença do mundo, sério. O nome dela é Francisca Neta, professora Neta. E, meu, sim, ela era minha professora de língua portuguesa. Eu lembro que eu comecei a ler os clássicos da literatura nacional, Senhora, Escravizaura, por causa da professora Neta. E, sim, eu me apaixonei por Senhora por causa da professora Neta. Eu lembro que a gente teve que ler esse livro e, meu, me apaixonei por Aurélia Camargo. E as aulas dela eram tão interessantes, eram aulas tão boas, que você não via o tempo passar, sério. Você ficava concentrado no conteúdo e não via o tempo passar.
tinham muitos alunos que não gostavam dela na época, eu me lembro, assim, que achavam ela um tanto quanto rígida. Mas, pra mim, ela sempre foi o exemplo de professora com o qual eu quisesse seguir. Ela sempre foi uma professora atenciosa, uma professora carinhosa, uma professora que se preocupava realmente com o desenvolver do aluno. E, meu, todo o carinho do mundo pra professora Francisca Neta. Ela, assim, eu lembro que na época que eu morava em Goiás, eu escrevia um pouco também, sim. Eu tive uma fase que eu escrevi bastante, essa época de Goiás eu escrevia. E eu lembro que uma vez ela viu um texto meu e me elogiou, assim, e eu fiquei todo. E aquilo foi uma inspiração tão grande, que eu passei a escrever cada vez mais e eu escrevo até hoje. Eu já tenho alguns contos escritos, o Rubens lá do canal Lervicia já falou com vocês sobre os meus contos, ele sempre elogia. Eu não tenho muita prática em divulgar esses contos, mas eu escrevo bastante. E eu agradeço isso para a professora Francisca Neta, porque ela me incentivou muito na escrita. Muita saudade das aulas dela. Outro professor que fez grande diferença na minha vida, eu lembro dele até hoje, e olha que ele foi meu professor na sexta série. Ele tinha 25 anos e foi, eu reencontrei ele agora recentemente, e foi ele que me deu, assim, o reencontrar com ele que me deu a ideia de falar sobre esses grandes professores que influenciam e que mudam a vida da pessoa, que foi o professor Josué Monteiro. Esse cara, ele me deu aula de história quando eu estava na sexta série, e ele tinha 25 anos, a idade que eu tenho hoje, e foi simplesmente a pessoa que fez com que eu me apaixonasse por história. E, meu, história, além de letras, além das línguas, da escrita, dos textos, da literatura, depois disso, história é uma das minhas maiores paixões. E eu lembro que eu gostava demais da aula de história do professor Josué. A gente não via o tempo passar, era uma aula divertida, era uma aula dinâmica, era uma aula que voava. E o professor Josué era sempre um professor muito conectado com os alunos, era um professor sempre muito presente ali nos alunos. Então, o professor Josué foi um cara que me estimulou pra caramba, foi um cara que me inspirou muito a ser o professor que eu sou hoje. Eu acho que hoje eu sou uma mistura de todos esses professores com os quais eu falei aqui para vocês, porque todos esses moldaram a minha percepção de o que ser um professor e me transformaram no professor que eu sou hoje, que é um professor querido pela maioria dos meus alunos, eu acho. E eu só tenho a agradecer a todos esses professores que eu citei aqui, porque foram os professores que mais me marcaram, foram os professores que eu posso dizer que ainda hoje eu amo essas pessoas, eu amo esses professores, e eles têm todo o meu respeito e toda a minha admiração nesse mundo. E se eu sou quem eu sou hoje, esses professores têm grande parte nisso. Tive também uma professora de língua portuguesa, na época que eu era seminarista, que foi fantástica, simplesmente maravilhosa, querida, que era a Dona Esther, que era uma senhora de idade, que é uma senhora de idade, e ela era nossa professora de língua portuguesa no seminário. E, meu, ela era muito querida mesmo, ela era muito amável. E eu adoro ela até hoje. Faz tempo que eu não vejo ela, faz tempo que eu não falo com ela, mas a Dona Esther simplesmente foi uma professora que marcou muito a minha vida. Tipo, entrou aqui no coração e ó. Sem falar dos professores da faculdade que eu tenho e que eu me considero uma pessoa extremamente de sorte, porque são professores excelentes. Na área de linguística eu tenho o professor Dr. Fábio Howen, que é um cara fantástico, é um gênio, é um crânio, e que é inspirador as aulas dele, apesar de eu considerar um pouco aulas difíceis. Mas eu tirei 10 na prova, então eu fiquei. Oh, eu devo ter entendido. Eu entendi bastante coisa. Então, ele é um professor fantástico, as explicações dele são ótimas e a aula dele é ótima. Eu tenho também a professora Marisete, que trabalha literatura com a gente está trabalhando com ela agora verso, poesia e tudo mais. Apesar de não gostar muito do tema, a professora é incrível. Não tem como você não não tipo, conhecer essa professora e não se encantar de vez por ela. Ela é uma professora pra frente, ela é uma professora animada, é uma professora empolgada. É uma professora que eu amo simplesmente às quintas-feiras, porque é um dia que eu tenho aula com ela. E, meu, ela é muito fantástica. E eu também tenho duas professoras, na verdade, que elas começaram o semestre dividindo as aulas, mas depois ficou só com uma, que é a professora Jussara, que é a coordenadora do nosso curso de letras, que é uma pessoa sem igual, sabe? Ela é uma pessoa inteligente, ela é uma pessoa que eu posso dizer que é
é sensível, é uma pessoa querida, é uma pessoa fantástica demais, a professora Jussara. Ela, assim, é um prazer. Foi um prazer ter tido as poucas aulas que eu tive com ela, mas espero que eu tenha muitas aulas com ela aí ao decorrer do curso, porque é uma professora fantástica. E depois ela foi substituída pela professora Marilete, que também é uma professora que, meu Deus do céu, as aulas dela são inspiradoras. E ela fala tanto dos clássicos, ela dá aula de literatura pra gente também. Ela fala tanto dos clássicos, ela fala com tanta empolgação de Ilíada, Odisseia, de Homero, desses clássicos, sabe? Que eu fico pensando, meu, por que eu não li esses livros ainda, sabe? Eu preciso ler esses livros. Ela é uma professora inspiradora também. Todos os professores que eu tô tendo na faculdade hoje são inspiradores. Ai, meu gente. Gente, eu tenho muita sorte com professores. Beleza, galera? E agora, para a segunda parte do vídeo, eu vou conversar um pouquinho para vocês sobre os professores que me encantaram na literatura. Professores que, enquanto eu lia, eu fiquei, bah, esse professor aí, queria ter aula com esse cara, queria ter aula com ele. Enfim, o primeiro professor é o Sabino von Figaro. Sabino von Figaro é um professor que aparece nessa trilogia do Rafael Dracun, Os Dragões de Éter. Ele aparece primeiro no volume 1, claro, Caçadores de Bruxa. E ele é um professor de história real. Ele estuda a história de Nova Éter e estuda a história de Arzalum, que é o reino ali. E ele, além de professor, ele é metido a detetive. Então ele é um personagem bem carismático. É um personagem que você nem, digamos, tem ele na história toda. Ele não tem grandes aparições, ele não tem grandes feitos aqui. Mas cada vez que ele aparece, ele rouba a cena, com certeza. O segundo professor que eu tenho para citar aqui é o professor Del Vecchio, personagem criado pelo André Bianco para a trilogia, para a série do 7, o sétimo, o Turno da Noite. Ele tem grande importância aqui no Turno da Noite, volume 2, Revelações, onde ele, como historiador, escuta a história da vampira Calliope e faz de tudo possível para que a Calliope, para que a vampira seja considerado um patrimônio histórico, porque cara, ela é a história viva e conforme ela vai contando a história dela, o professor vai se encantando por ela e, consequentemente, nós. E o cara é um professor excelente. Eu queria muito ter aulas com o professor Del Vecchio. Em terceiro lugar, eu tenho que citar aqui o Moriarty, o nosso querido arqui-inimigo dos Sherlock Holmes, escrito pelo Sir Conan Doyle. Apesar de amar o Andrew Scott e de shippar muito, mas muito mesmo, Sheriarty, o professor Moriarty original das histórias do Conan Doyle é um senhor já mais velho, é um senhor que é um gênio do crime, ele realmente é a nêmesis do Sherlock, mas é um senhorzinho de idade, não tem nem um pouquinho daquela vibe romântica de Sherlock e Moriarty da série da BBC, mas é o professor mais fantástico, assim, mais fodástico que eu vi em toda a literatura, um dos, na verdade, né? Depois, eu tenho que citar aqui para vocês o professor Florian Lynx, de Os Invernos da Ilha, que foi um livro que eu li recentemente, eu conversei com vocês aqui no canal sobre ele, que é escrito pelo Rodrigo Duarte Garcia. E, cara, eu não sei o que esse professor teve que simplesmente me encantou, assim. Foi um personagem que mexeu muito comigo, um personagem muito humano e que procura estar sempre se desenvolvendo mais, ele procura estar sempre evoluindo mais. E eu vejo que é um trabalho do professor fazer isso, tentar cada vez mais se evoluir, tentar cada vez mais evoluir, tentar cada vez mais reinventar-se. E o professor Florian Lynx é um desses caras, então ele está aqui na minha lista com certeza. Depois, tem um professor que eu sou apaixonado por esse cara, desde que eu li esse livro, que é o John Smith, de A Zona Morta, do Stephen King, que é o nosso querido vidente e tal do Stephen King. E, meu, as aulas dele são tão bacanas, elas são tão dinâmicas, pelo que a gente conhece um pouco aqui no livro, e ele é um professor tão carismático que não tem como você não gostar do professor John Smith de A Hora da Zona Morta, ou A Zona Morta, na verdade, do Stephen King. Depois, tipo assim, o meu segundo professor favorito de todos os tempos, de toda a literatura, com o qual eu gostaria muito, mas muito, 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 muito mesmo de ter aula, é o simbologista e nosso querido professor Robert Langdon, criado pelo Dan Brown na série dele de livros que começa com Anjos e Demônios, o Código da Vinci, o Símbolo Perdido e Inferno. Cara, professor Robert Langdon é aquele cara que é inteligente, é carismático,
é boa pinta, é um cara que você queria passar as aventuras dele com ele, você queria vivenciar aquelas aventuras que ele vivencia nas obras junto com ele. Na verdade, você vivencia porque você está lendo. Mas enfim, ele é um professor que eu imagino que ter aula com Robert Langdon seria simplesmente fantástico. Principalmente para mim, que sou apaixonado por história, apaixonado por simbologia, por letras, por linguagem. Ter aula com o simbologista Robert Langdon seria. E por último, eu pensei em citar o meu professor favorito de todos os tempos, assim, da literatura, mas eu não consegui identificar nenhum, porque todos esses que eu falei pra vocês são meus professores favoritos, eu amo eles, enfim. Eu tenho que citar alguém de Harry Potter, porque, né, se eu fosse citar o Dumbledore ia ficar muito óbvio. Se eu fosse citar o Snape ia ficar muito óbvio também, porque eu amo esses personagens. Então eu resolvi falar um pouquinho aqui para exemplificar a tua pedra filosofal. Eu resolvi falar um pouquinho da professora McGonagall, que é uma professora bem pouco, eu posso dizer, trabalhada nos livros. Eu sinto isso, que a J.K. Rowling meio que deixou ela de ladinho. E ela é uma mulher que eu acho que tem uma história incrível. Ela deve ser uma... A história dela deve ser fantástica, porque afinal de contas é uma bruxa apaixonante. E, meu, a professora McGonagall é fantástica, é simplesmente fantástica. É uma professora que é uma das melhores professoras da literatura, sem dúvida nenhuma. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui embaixo nos comentários se vocês lembram com carinho dos professores de vocês e quais professores vocês têm mais carinho ainda hoje em dia que vocês lembram e tudo mais. Dê o seu joinha se você gostou do vídeo, compartilha, se inscreve no canal. E eu peço uma coisa pra vocês, galera. Valorizem seus professores porque, meu, se hoje existe profissionais de todas as áreas competentes, com certeza eles estão lá graças a um professor que ensinou, que trabalhou essas competências com eles. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau.